Shabbat Shalom, pessoal. Como é gostoso estar aqui junto com vocês. Você está permitindo que a gente entre na sua casa, que a gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do que nós entendemos da palavra de Deus, porque isso enriquece a nossa vida de tal maneira que muita gente não consegue sequer imaginar, mas que é bom que você imagina, tá? Eu sou o Alexandre Srabotniak, eu estou aqui hoje com a Ivani Camargo. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Alexandre. Shabbat Shalom, pessoal que nos assiste. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, gente. Nós Verdade. estamos falando, a paraxá da semana chama Pinchas. Pinchas em hebraico, né? O nome que nós usamos nas Bíblias em português é Finéias, né? Que é filho de Eleazar, né? E o que é interessante nessa paraxá é que ela tem tanta coisa, que a gente vai falar um pouquinho dessas coisas. Não vai falar tudo, senão você vai mandar a gente embora. Eu não quero que você me mande embora, tá? É, a gente vai começar falando de números 25:10 até 31, que é o Bamidbar, né? Depois na Haftará temos primeiro Reis 18:46 a 19:21. Na Brit Hadashah, na Nova Aliança, João 2, do 13 ao 22, e Terrilim, Salmos 50. Gente, é uma riqueza que você vai chegar no fim, você vai falar, eu estou transbordando de coisa boa. Você vai ver, você vai ver. E eu vou pedir para Ivani começar. Ivani, você viu um pessoal que faz uma diferença grande na vida das pessoas, na vida até do próprio povo de Israel, né? Conta pra Ver- gente, Ivani. Verdade. Em números aqui, em números 25, né, a gente vê Pintias, que é o Finéias. E é um contexto assim onde o povo de Israel estava se deitando e se fazendo, né, estando junto com mulheres midianitas e outros tipos de adoração e tudo mais. E Finéias se colocou contra isso. Então ele foi lá e, e matou, né, o casal que veio na reunião deles e que estava desagradando a Deus fazendo essa relação com outros povos que não estavam, assim, não era o momento, não era a hora que Deus tinha preparado para isso, né? E ele foi audacioso, porque, né, ele chegou lá, ele fez movido por um zelo apaixonado, né, de querer preservar a pureza do povo de Israel. Então, ele aqui em 25, 11 até 13, o que que Deus fala? Finéia, Pinchas, filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência, depois dele, terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, Pinchas, né, teve um zelo pelas coisas de Deus. Ele teve e recebeu como recompensa a aliança de paz, o sacerdócio eterno o sacerdócio dos levitas, né? Que ficou é, é uma aliança eterna que ele fez, que Deus fez com Pinchas, né? E aí, deixa eu falar. Logo depois, assim, não, logo depois, no Tempos de Reis, a gente vê um outro homem muito zeloso também, que era Elias, né? Elias viu lá, ele, como já vimos na outra paraxá, ele viu
Elias fez um exemplo de um zelo contra a idolatria, né? O povo de Israel estava adorando Baal e ele confrontou com os profetas de Baal numa demonstração pública do poder de Deus. Aí já era público e notório, né? E aí Elias ficou tão esgotado com essa sensação que ele falou assim, mas sou eu o único aqui que estou cuidando das coisas de Deus, né? E assim, então dá para ver, Pintias como Elias, eles estavam zelando, tiveram coragem de zelar, né, pelas coisas de Deus. E a gente vê que o zelo tanto pode levar à coragem, né, a coragem de Pintias e esse essa aliança que foi feita, como pode levar ao esgotamento, né? Elias ficou esgotado. E aí Deus veio e num vento suave, né? Ele restaura Elias. Era um restaura porque ele viu que era um zelo apaixonado. Então, mas também ele mostra, assim, em todas as circunstâncias, né, que o zelo individual não é suficiente. Parece que Deus quer sustentar a sua obra com o zelo de muitas pessoas, né? Então, Moisés depois passa a missão para Josué, Elias unge Eliseu. Deus sustenta a missão através de muito e valoriza o zelo. Ensina que Deus valoriza o zelo, mas ele também trabalha na paz, né? Esse vento, esse sussurrante que Elias sentiu, era uma paz consolando Elias. E, e isso eu acho muito interessante, eu acho muito interessante, não, é muito inspirador, sabe? E depois o Alex vai falar também do zelo de Yeshua, mas assim, eu fico pensando assim, como que Deus equilibra bem essa questão da justiça dele, né? Da justiça, do zelo e da paz, do zelo e da renovação. É muito interessante. O que que você acha, Alex? Legal, legal, Ivani. Muito obrigado aí pela suas visões aí em relação a isso. Na verdade, Deus, no fundo, Ele quer que nós todos tenhamos zelo, né, pelas coisas dele. Ele não quer que a gente fique alienado às coisas dele, né? E aí, se você for ver o que aconteceu com Finéias, com Pinchas, Deus estava sendo confrontado. As pessoas estavam na promiscuidade absurda contra tudo o que Deus tinha feito, descaradamente na frente de todo o povo. Que mau exemplo! E ninguém estava fazendo nada, nem É. Arão, nem Moisés. Aí foi o Finéias, o filho do Arão, tomou coragem, se posicionou, atravessou aquele casal lá com a lança e aí Deus apaziguou, porque Deus estava tão bravo com essa situação. Deus, no fundo, queria destruir todo mundo. E ele deixou de destruir todo mundo por causa de um homem. Um homem faz. Quando eu falo um homem, pode ser uma mulher também, tá? Não fique brava comigo, dona Ivani. É uma pessoa. A atitude de uma pessoa pode fazer uma diferença imensa. E aí, uma coisa muito interessante é que exatamente no versículo 13 do número 25, Deus fala assim: ele está falando agora do Finéias, né? Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Ou seja, Finéias conquistou o sacerdócio perpétuo, ou seja, os sacerdotes, todos os sacerdotes viriam através de Finéias. Claro, vieram através de Arão, de Eliezer, de Finéias, e a partir de Finéias, a atitude dele foi a que fez a diferença e consolidou o sacerdócio, consolidou
os intercessores, né? O sacerdote é um intercessor. Muito legal isso, muito legal que você levantou isso, Ivani. E Elias era outro também, né? Só que o Elias, a diferença é que o Finéias não mostrou temor ao homem. E Ah, é verdade. o Elias mostrou temor ao homem. Ele saiu correndo quando falavam para ele: "Ó, eu vou acabar com você hoje." Né? A Jezabel mandou dar recado para ele: "Eu vou acabar com você hoje." Ele saiu correndo. E, na verdade, foi 40 dias de distância de onde eles estavam, né? Foi até Horebe, né? Até o Monte Sinai. Monte Sinai. E quando ele chegou lá, Deus falou assim: "Ô Elias, o que você está fazendo aqui?" Hum? Será que Deus às vezes pergunta para a gente, ô Alexandre, o que você está fazendo aqui? Ivani, o que você está É, fazendo aqui? Joãozinho, Mariazinha, você que está ouvindo, será que Deus alguma vez falou para você o que você está fazendo aqui? De qualquer forma, Deus tem um plano para todos nós e para cada um de nós. E Deus tinha um sim. plano imenso para Israel. E esse povo já estava praticamente 40 anos vagueando pelo deserto e se preparando para entrar na Terra Prometida. Então Deus falou que, ok, vamos então fazer o fechamento dessa preparação. E é isso que aparece a partir de Números 26. Números 26, Deus está preparando a entrada na Terra Prometida. Ele começa fazendo uma contagem dos homens, né? Todos os homens de guerra, de 20 anos para cima, homens de 20 anos para cima, foram contados e a contagem resultou em mais de 600 mil homens É. e as famílias deles, né? Quer dizer, mulheres, crianças e menores de idade, né? Os menores de 20 anos. E Deus falou também no versículo 64, falou: "Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. E nenhum deles sobreviveu. Eles tinham 600 mil homens naquela época, e nenhum daqueles 600 mil homens sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Consegue imaginar isso? Não. De qualquer forma, Deus fez uma contagem. Contou para fazer o quê? Ah, ele contou para preparar para a distribuição da terra, porque eles iam entrar na terra prometida e teria que haver a distribuição da terra. E como é que essa terra seria distribuída, né? É, aqui diz, no versículo 53, a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. Então, a, a distribuição da terra seria algo equitativo. Você receberia um quinhão correspondente ao tamanho da sua família, digamos assim. Só que os levitas não foram contados aí, porque os levitas já estavam separados. Deus fez uma contagem separada dos levitas. E eles eram 23 mil, só que a contagem dele foi diferente, a partir de um mês de idade. Deus também nomeou um sucessor, que foi Josué. Ele disse assim, no versículo 18 de Números 27, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Deus disse isso para Moisés. Deus, quando ele te escolhe, ele já te capacita para o que você vai fazer. Ele já, naquele tempo, o Espírito não era como hoje, que reside dentro daquele que acredita que Jesus Cristo, que Yeshua é
o Mashiach, que é o Messias, o ungido de Deus. Naquele tempo, o Espírito Deus dava a hora que achava que tinha que dar e para quem ele queria dar. Então, ele preparou o Josué para liderar esse povo na entrada na Terra Prometida. Por quê? Porque o Moisés pisou na bola com Deus e Deus falou assim: não, 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 você não vai entrar. Eu vou deixar até você ver aqui no versículo 12, Deus fala assim para Moisés: suba este monte na serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão. Quer dizer, Arão já tinha falecido a essa altura e Moisés também ia falecer. Além de tudo isso, né? Quer dizer, Deus fez a contagem, Deus deu os levitas, Deus falou sobre como a terra seria distribuída, Deus criou, nomeou um sucessor, e Deus fez um sumário, a partir do Números 28, ele fez um sumário de todas as ofertas que eles tinham que dar. São várias, várias, várias ofertas que ele já falou em outros lugares da palavra dele. Mas como eles iam passar para a terra prometida, Deus falou assim: deixa eu fazer um resumo, assim ninguém pode dizer que não ouviu. Né? Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Ele faz um resumo, "Ô, meu filho, o Alexandre, presta atenção. Eu falei isso para você. Você entendeu? Deus fala com a gente. Falou até com a Ivani já também, não falou, Ivani? Muitas vezes, graças a Deus. E você ouviu. Não, 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 não precisa responder. Tá? Não, Não não vou precisa. responder. Bom, tem várias. Ele fala de todas as festividades, né? Mas eu queria chamar a atenção a uma, que ele fala lá no Números 29, a partir do versículo 7, ele fala assim: no 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia, vocês se humilharão e não farão trabalho algum. É chamado o dia da expiação. A gente chama de Yom Kippur, né? O dia da expiação. O dia do perdão, muitas vezes traduzimos como sendo o dia do perdão. O pessoal tinha que anualmente celebrar esse dia da expiação. O sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar dentro do templo do Mishkan, no Santo dos Santos, para fazer os sacrifícios. Era o único dia que alguém podia entrar dentro da parte mais santa do templo, para pagar o preço do pecado do ano inteiro das pessoas. Quando ele saía de lá, já podia pecar tudo de novo, né? Não podia, mas é o que acontecia. É, só que Deus deu um jeito nisso. Deus falou: eu vou mandar para você o Messias, aquele que vai te curar do pecado, vai te curar das enfermidades, né? Se você for em Isaías 53, você vai ver Deus falando isso através do profeta, contando para a gente o que estava no plano dele. E quando você vai na Brita da Chá, você vê que é exatamente isso que aconteceu. Deus deu Yeshua, o Filho de Deus, o próprio Deus, conforme o Evangelho de João diz. E nessa semana a gente está em João 2, né? Em João 2, capítulo 2, a gente, versículo 13. Quando estava chegando a Páscoa judaica, essa era outra festa, outra festividade, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Deus não gostou nada disso. Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E a gente vê isso acontecer nos dias de hoje também. Jesus falou também: destruam esse templo físico.
e eu o levantarei em 3 dias. Só que eu levantarei não o templo físico, ele levantaria o corpo dele. Ele seria ressuscitado. Como resultado, o preço do pecado de todos aqueles que acreditam nele, que acreditam em Yeshua, que acreditam que Yeshua é o Messias de Israel, todos esses pecados estariam pagos. Para os que não acreditam, não estaria pago, ele teria que acreditar. Então, gente, é isso que Deus fez. Deus deu uma saída para a gente. E é isso que nós temos que estar perseguindo e aceitando. Ivanita, eu falei um monte de coisa, né? Você me perdoa aqui. Mas eu acho que você tinha planejado falar um pouco sobre os Salmos também, né? Que Pois tem é. muita coisa muito linda lá. Então, eu queria só falar do zelo de Jesus, como é diferente do zelo né, de Píntias, de Elias. O zelo de Jesus, ele brigou com os homens no templo, mas ele se entregou por todos esses erros e pecados, né? Então, ele abre o caminho para uma adoração em espírito e em verdade, como diz lá em João 4:23. E isso eu acho que isso acho não, isso é o que faz toda a diferença. Por isso que a gente pode entrar no Salmo 50 e no versículo 15 que ele fala assim, olha só, Salmo 50:15: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, esse é o zelo como justiça, né? Como justiça. A justiça foi feita. Então, assim, o Salmo 50 para mim pode ser entendido como um cumprimento da justiça de Deus, né? Desse zelo junto com a cura, com a restauração, é uma intervenção para a gente fazer uma adoração, não uma adoração vazia, mas uma adoração que transforme a sua própria vida, né? Transforme com quem você vai falar, quer dizer. Deus procura corações zelosos. Quando ele faz Yeshua morrer e completa, reúne o zelo com a cura, com o perdão, com tudo isso, ele está fazendo, está procurando corações zelosos, né? Que olhem por uma adoração em espírito e em verdade. É isso que eu tirei do Salmo 50 e de Muito, toda muito essa. bom, muito bom. Porque tem tantas coisas para falar, né, Alex? Tantas coisas. Se você me permite, eu vou falar o versículo 23, É, que Deus fala assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. amém. Verdade. Uau! Amém. Gente, esse nosso Deus é uma maravilha. Mas, gente, olha, dá para a gente ficar mais algumas horas, mas a Ivani falou que ela precisa sair mais cedo, eu também e você também, né? Então a gente quer agradecer muito a presença de cada um de vocês. E um Shabbat Shalom, muito Shalom para vocês. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Alex. Tchau, tchau.